simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mente verdadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma vez verdadeira. Cabe em 3 corações. Olá amigos da GoAir, estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, que eu adoro, aqui na Avenida São Luís. Estamos aqui visitando uma das grandes chefes de cozinha do Brasil, premiadíssima, já ganhou prêmios da GoAir, prêmios internacionais. E ela gosta de ser chamada de cozinheira. E é a Janaína Rueda, que abriu aqui o seu apartamento para a gente bater um papo gostoso, que vocês vão poder conferir também os melhores momentos dessa entrevista no anuário. O anuário Os Melhores da Gastronomia em 2022, vocês vão conferir os melhores momentos desse bate-papo com essa chefe consagradíssima, que é a Janaína. Janaína, invadimos aqui teu apartamento. Muito obrigado. Você tá bem, tá bonita, obrigada. Tá magra, elegante. Olha, parabéns. Muita correria. Eu ligo pra você, você atende. Norberto, eu não posso falar que eu tô em Roma. Norberto, eu não posso falar que eu tô em Amsterdã. Foi difícil a gente conseguir casar essa agenda pra gente fazer esse bate-papo aqui contigo. Obrigado por você ter recebido aqui a equipe da GoAir. Me fala, como é que você entrou nesse mundo da gastronomia? Bom, minha mãe trabalhava no Hipopótamos, depois trabalhou no Gallery por muitos anos. Minha mãe ia pro Gallery, não, pro Hipopótamos lá do Rio de Janeiro. Sim. E trabalhou muito com o Ricardo Amaral. E desde então a minha casa, a minha vida sempre foi cercada de cozinheiros, de chefes de cozinha. Principalmente os belgas, né? Então tinha cozinheiro belga, tinha cozinheiro francês, tinha os cozinheiros do Nordeste que entravam, né, nessas cozinhas profissionais. Então eu lembro do João Cadella, que era do Hipopótamos, que ia muito na minha casa cozinhar. Então desde pequenininho eu colocava as banquetinhas assim. Você morava no centro? Naquela época? Sim, morava aqui no Bexiga, na Rua dos Franceses. Sim. Nessa época que minha mãe trabalhava no Gallery e no Hipopótamos. Eu nasci num cortiço no Brás, aqui perto ali dos Castelões, e depois a minha mãe foi mudando de casa, foi mudando de apartamento, mas sempre aqui. A gente morou na Rua Abolição, aqui na São Luís mesmo. Minha avó também morou aqui, né, um tempão. Minha avó sempre trabalhou aqui pelo centro, trabalhou aqui na La Selva. Ela era bordadeira, bordava tudo à mão. Por isso que a gente morava no cortiço ali no Brás, porque a minha avó ficava bordando o dia inteiro em enxovais de casamento, em enxovais de bebê. Tua mãe e tua avó cozinhavam ou não? Então, elas cozinhavam pouco, mas muito bem. Muito bem. Então era assim, eram alguns pratos que tinham na minha casa e eram os mesmos sempre, não mudavam. Era o pucheiro espanhol. Adoro pucheiro. Porque minha avó é de Granada
Então, ela fazia pucheiro, um pucheiro maravilhoso. E esse pucheiro virava uma sopa no outro dia e que depois virava bolinho. E sempre, né, bolinho de espinafre. A minha mãe sempre fez um estrogonofe divino, que era o estrogonofe que eu amava. Mas quem cozinhava mesmo na minha casa, a partir dos meus 5 anos, que eu me recordo bem, era seu Giovanni Bruno, do Sonho de Anarello. Saudoso Giovanni Bruno. Eu tenho até um documentário que eu fiz em homenagem a ele, deu tempo em vida ainda, para relembrar. Quando eu tinha 5 anos que eu atendi o telefone, eu ficava na cozinha dele, ele pegava aqueles tomatões, ele punha na panela, ele fazia mexer o molho de tomate. Olha ele isso. E eu fui pegando gosto, assim, por essa cozinha, por essas pessoas, pelas bebidas, pelos vinhos, pelo mundo boêmio, pelos restaurantes. Então, desde muito criança, minha mãe me ensinou muito isso, né? Porque ela era desse ramo, apesar dela não ser cozinheira. Você também trabalhou, você chegou a ser sommelier e trabalhava também comercializando vinhos? Então, teve uma fase da tua vida? Sim, a minha carreira nesse mundo começou através dos vinhos, porque eu gostava muito de vinho. O seu Giovanni Bruno me deu a primeira taça de vinho, eu tinha 5 anos. 5 anos. Com água, ele pôs água, nunca me esqueço, e uma colheradinha de açúcar. E falou pra minha mãe assim, vamos deixar ela experimentar vinho desde criança, que é pra depois, quando ficar grande, não ficar tomando porre por aí, já vai ficar habituada com vinho. E criança tem que aprender a tomar vinho de pequeno. E aí, misturando com água, muita água, né? E ficou só aquela corzinha, parecendo uma groselha. E aí, então, eu comecei a pegar gosto mesmo por vinhos, por bebidas. Você gosta mais de uísque, você anda aí pesquisando a tua vida aí, que você tem uma coleção de uísque aqui fantástica, é isso mesmo? Eu amo uísque, bom, por ser de raiz boêmia, né, com minha mãe, o meu sócio que faleceu também, que era meu padrinho muito boêmio, eu aprendi a tomar uísque com eles. Então, eu acabei me apaixonando por uísque, eu sou mesmo apaixonada. Mas o vinho, para mim, ele compõe como alimento. Eu nem conto como bebida alcoólica, né? Vamos contar, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar. Dona Onça, como é que surgiu essa ideia? Você já tinha essa paixão por gastronomia? Você tinha dinheiro para investir, já montar o Dona Onça? Ou você teve no início um investidor que te ajudou a alavancar esse teu primeiro business? Como é que funcionou a ideia, o projeto, a sociedade? Como é que nasceu o Dona Onça? Então, o Dona Onça nasceu há muitos anos atrás, mas ele não chamaria Dona Onça, ele ia chamar Bar da Janaína, que ia ser um bar de comidas assim afetivas, de panela de pressão. Ele ia ser todo branco e azul, né? Porque eu gosto muito, né, dessa coisa de praia também. Eu tenho uma ligação muito forte com as religiões, né, que falam sobre orixás e tudo mais. Então eu tinha essa ideia na minha cabeça. E aí eu namorava um menino, era o Rusty Marcelini, que é da CBN, e a gente tinha assim meio que um projeto de viajar para a Europa, de voltar e montar esse lugar. E no fim ele acabou indo escrever um livro, ficou 3 meses fora, eu fiquei em São Paulo, a gente acabou terminando o namoro. É um grande amigo meu, super amigo mesmo. E aí acabou que eu conheci o Jefferson, e quando eu comecei a frequentar o Pomodori, por conta dos vinhos e das bebidas, porque eu ainda trabalhava numa multinacional francesa, acabou que a gente começou um namoro, engatou um namoro. E aí eu desisti de ir para a Europa, de ir para a Itália, que a gente ia passar uma temporada para passear, para conhecer, para restaurar, e para depois eu abrir o restaurante aqui. E aí eu mudei o nome do restaurante porque o maître do Pomodori, o Mancha, quando eu chegava de oncinha, né, que eu sempre usei uma coisa de onça, eu sempre gostei muito da estampa onça, e eu acho o animal mais bonito do mundo, assim, eu sempre tive uma paixão pelo animal onça. Então, quando eu cheguei, ele me deu o apelido de Dona Onça, e eu fui descobrir um tempo depois esse apelido. E aí eu mudei de ideia e coloquei o nome do meu bar. Da Janaína passou. Virou o bar da. Bar,
Dona Onça. Da Dona Onça. Ali que nasceu. Eu pensei que fosse o Jefinho que tinha te dado esse apelido. Não, foi o Mancha. Foi o Mancha. Foi o Mancha. Que falou a Dona... A Dona Onça, ele falava pro Jefferson, pro Jefinho. A Dona Onça chegou. A Dona Onça chegou, a Dona Onça chegou. Tá aí. Me conta, aí você falou, opa, vou montar o bairro Restaurante Dona Onça. Foi. Por que o centro, por que o Copan? Assim, eu trabalhava nessa empresa, nessa multinacional francesa, eu trabalhei lá 7 anos como sommelier, depois como gerente de produto, e eu tive uma carreira muito, muito boa dentro dessa empresa. Era uma empresa que me dava muita segurança salarial e tudo, né? Assim, e eu ia visitar todos os restaurantes do Brasil todo. Olha. E comecei a viajar muito para fora também para falar sobre vinhos. Então eu palestrava no Chile, na Argentina, e eu palestrei muito falando sobre champanhe. Champanhe. Porque nós tínhamos a Belle Époque na época, né, a Perrier Jouet, e eu falava muito, eu me apaixonei por champanhe e me especializei em champanhe. Então fiquei um tempo viajando. E aí eu pedi as contas, né? Pegou um dinheirão. Peguei um dinheirão, um é dinheiro verdade. Bacana. Falei, opa, agora eu tô capitalizada, vou fazer uma carreira só. Ou você entrou com sócio ali no início? Então, e aí eu tinha esse dinheiro, né, que era um dinheirão na época, vamos falar de 15 anos atrás, era 180 mil reais, era bastante, né? Foi o que eu juntei a minha vida toda trabalhando, minhas economias. Mas quando eu fui ver o ponto no Copan, e eu sempre... Por que o Copan? Primeiro porque eu sempre trabalhei por aqui com a minha mãe. A minha mãe, além de trabalhar à noite, ela tinha uma confecção de roupas de couro. Olha. E que ela vendia pelo centro de São Paulo todo, para as artistas de cantor sertanejo. Então ela tinha, era aquelas jaquetas retalhadas, sabe? Sim. E eu com 10 anos já fazia entregas aqui. E tudo era aqui pelo centro. Então no Ins Club eu deixava na porta, no Paddock eu deixava na porta. Saudoso Paddock. Adorava. Eu ia lá muito com a minha mãe e com o Marcos Lázaro, que era muito amigo da minha mãe. Olha. Então ela sempre, vamos lá encontrar o Marcos Lázaro, vamos lá almoçar com ele. Aí eu pequenininha ia. E o seu Júlio, meu padrinho, que conhecia minha mãe, ele faleceu na pandemia. Ele conhecia minha família desde que eu era muito pequena. Sim. Ele era aqui do centro, conhecia minha avó, minha mãe, todo mundo. Minha avó trabalhava aqui na frente e ele comprava coisas lá na La Selva e tudo. E ele acabou conhecendo minha avó, me conhecendo, ele meio que me adotou como pai, como meu padrinho mesmo. Ele tinha uma paixão muito, muito grande por mim, ele me ensinava muita coisa. E aí ele sabia, né, que meu pai tinha morrido, meu pai trabalhava aqui no Museu do Disco. Museu do Disco. E aí ele soube que eu fiquei aí meio órfã de pai, com a mãe solteira, com a avó trabalhando muito. Então desde pequena ele me instruía muito, ele perguntava como eu tava, como eu não tava. E aí a minha tia... Tem uma história da doutora, você tinha 3 tias, né, que parece que você tinha... minha madrinha. Tua madrinha. É minha madrinha. A minha mãe é a minha avó. Sim, você teve 3 mães, né? 3 mães, que saiu na capa da GoAir, se eu não me engano. Você foi capa da GoAir numa comida de mãe, não lembro. Não lembro ao certo, mas era uma capa das mães, né? Mães, exatamente. Lembro, isso. E aí ele meio que me adotou. E aí faltou dinheiro para eu abrir aqui no Copan. E aí eu falei para ele, olha, não vai dar porque... Não vou conseguir, que o investimento é mais alto. É muito alto e tal. Na época ia ficar uns 350 mil, era muito mais alto do que o que eu tinha. E aí eu acabei arrumando um outro sócio, que era um cara do ramo de tecelaria. Só que ele teve um problema grave na empresa dele e ele precisou me falar para engavetar esse projeto para mais 2 anos. Olha. E aí eu falei para o meu padrinho, falei, olha, eu vou ter que engavetar o projeto porque eu não tenho todo o dinheiro, o cara deu para trás. Aí ele falou, e ele foi em todas as reuniões comigo. Ele participava. Participava das reuniões para ver quem era o cara, como que era o cara, né? Ele fez meio que o papel de pai mesmo ali na negociação. E aí ele me chamou ali no São Pedro, São Paulo, que ele adorava tomar uísque. Ele tomava uísque aqui no bar do museu e lá no São Pedro, São Paulo. Nesse dia ele estava no São Pedro, São Paulo, eu estava chateada, porque eu queria abrir esse negócio, eu já tinha pedido as contas na empresa que eu trabalhava.
Então eu ou ia ter que abrir um lugar muito menor, muito pequenininho com o dinheiro que eu tinha, ou eu ia ter que voltar. Ia ter que trabalhar num outro lugar, talvez, e continuar uma outra história. E aí ele brindou comigo e falou, não, você acaba de ganhar um sócio porque eu vou ser o seu investidor e nós vamos ter meio a meio. Olha isso, desse meio negócio. A meio. 50-50 cada um. E aí eu abri com o seu Júlio, o bar da Dona Onça. Que ano foi? Foi 2008. 2008. A gente começou a obra em 2007 e aí em 2008 nós abrimos o bar da Dona Onça. E ele queria um bar para ele tomar uísque perto da casa dele. Você queria ganhar dinheiro, você queria construir um negócio lucrativo, realmente pra que desse mim. certo. E uma coisa que eu amasse, né? Que eu gostasse, que fosse uma coisa que tinha a ver comigo, que é cozinhar. Eu sempre cozinhei desde muito cedo, só que não era profissionalmente, óbvio, né? E foi muito diferente para mim cozinhar profissionalmente do que cozinhar em casa, uma loucura. Como é que nasceu o cardápio? Como é que nasceu aquele cardápio inicial? O cardápio, ele até é bom falar sobre ele, porque é um cardápio que não é meu, né? Ele é do centro de São Paulo, de tudo que eu vivi no centro de São Paulo. Então, picadinho, estrogonofe, coquetel de camarão, filé ao poivre, steak indiana, bife... Tudo que tinha aqui que eu gostava de comer. Mas hoje eu não consigo mexer no cardápio, porque ele é uma propriedade do centro de São Paulo. Eu não consigo trocar um prato dentro do bar da Dona Onça. Até hoje tá assim? Até hoje tá assim. Os mesmos pratos, uma vez ou outra eu ponho uma coisinha nova, mas assim, se eu tiver que tirar alguma coisa para colocar outra... assim, massacre na internet. Chiadeira geral. Descaracterizando o restaurante, aí eu venho aqui só para comer esse prato, não é justo. E como eu atendo 15 mil pessoas mês, desde a inauguração. Olha que incrível, fantástico. 15 anos que o movimento nunca parou, sempre foi o mesmo, sempre o mesmo fluxo de pessoas. Você acha que o sucesso, você acha que se deveu exatamente ao quê? Você ser uma excelente cozinheira, boa de marketing, teve essa grande sacada de vir para o centro, pegar um prédio icônico como o Copan. Como é que você realmente avalia o segredo do teu sucesso para realmente 15 mil governantes? Realmente é um número super representativo, principalmente no centro, né, Janaína? Não, na verdade eu não vim para o centro, eu sempre morei aqui, eu nunca morei em outro lugar, eu nasci aqui. Então, se eu tivesse nascido no bairro do Limão, por exemplo, o bar da Dona Onça seria no bairro do Limão. Entende? Eu só quis abrir aqui porque eu tinha muita afinidade com o bairro e com as pessoas. Eu conheço todo mundo do centro de São Paulo, né? Onde eu ando. O sucesso... eu gosto de gente, primeiro passo, né? Falar, o marketing... Não é marketing, primeiro... Para você fazer marketing, por exemplo, você tem que gostar muito de gente, porque você tem que conversar com pessoas, você tem que entender o trabalho que você tem que fazer, entender as necessidades básicas do seu entorno. Então, tudo isso é um reflexo de gostar de gente. Eu gosto de gente e eu amo cozinhar. E eu gosto de comer bem, eu sou gulosa. Hoje você tá magra, tô magra, porque tem que cuidar, né? Cuidar da saúde e tudo. Não tô magra também não, porque eu não gosto de ser uma mulher magra e não me cobro por isso também. Mas eu gosto muito de comer. E eu como rabada, eu como polenta, eu como miúdos, eu como moela, eu como fígado, feijoada, peixada. E é tudo isso que eu faço dentro do Dona Onça. É uma comida que eu gostaria de comer todos os dias. Então, todos os dias, praticamente, ou eu, ou os meus filhos, ou um amigo, sempre tem alguém comendo, alguém falando e vendo se está tudo bem. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo desde o começo. Olha que desde incrível. Quando eu inaugurei. Incrível, isso é muito bom. E é interessante porque hoje eu fico mais na cozinha da Casa do Porco do que do Dona Onça há muitos anos, há 3 anos e meio mais ou menos que eu fico só na cozinha da Casa do Porco. E a minha cozinha do Dona Onça é de homens, porque eles nunca saíram. Então eu não pude substituir por mulheres, apesar, né, de as pessoas acharem que o bar da Dona Onça é uma cozinha de mulheres e não é de homens. Se você olhar ali pelo vidro, você vai ver grandes cozinheiros ali atuando desde o começo.
E na Casa do Porco já não, aí é uma equipe de mulheres trabalhando comigo, que é completamente diferente. Nós vamos falar da Casa do Porco, mas me fala, quem que teve a ideia de colocar aquelas frases que eu acho geniais? São minhas mesmo. São tuas as frases? São minhas. Qual que é a mais impactante que o pessoal comenta lá? Que a partir do momento que ele entra dentro da casa, a gente vai fazer com que ele seja feliz, né? Então, você entrou ali, você tem que ser feliz. O compromisso? É um compromisso. O compromisso com a casa é trazer a felicidade para o cliente que está chegando naquele lá. momento. Naquele momento. É genial, a sacada realmente genial. É isso, mas é verdade. Sim. Quando você entra aqui, eu quero te fazer feliz, de alguma forma, sem dúvida, né? GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. Bombou. No restaurante Dona Onça, você recebendo prêmios, convite, dando entrevista, a casa aquele sucesso total. Sim. E como é que foi a Casa do Porco? Como é que você colocou o pezinho dentro da Casa do Porco, você com a parceria com o Jeff, como que a coisa andou lá na Casa do Porco, que você é sócia lá do empreendimento também. Eu sou sócia e hoje eu sou a chefe responsável pela cozinha e o cardápio atual é um cardápio nosso de mulheres feminino. Feminino. O penúltimo e esse último. Na verdade, o Jefferson trabalhava no Átimo, né? Ele era do Pomodoro ele foi para o Átimo. E aí ele falou para mim que ele queria estar no centro de São Paulo, queria abrir um negócio no centro de São Paulo. E aí a gente conversou com o meu sócio, com o seu Júlio, e perguntou se ele tinha interesse de investir em mais uma casa, que fosse uma casa voltada assim mais para o porco. Na verdade, o Jefferson queria abrir um açougue. Um açougue. E ele era açougueiro, ele foi açougueire aos 15 anos, antes de ser cozinheiro. Então ele tem uma grande expertise, né, com a desossa, essa coisa toda. Mas aí eu pensando melhor, eu falei, olha, eu se fosse você, eu trabalharia com o porco. Porque você já tem lá um approach com o porco, você já faz os embutidos. Quando você trabalhou como açougueiro, você já fazia linguiça, codiguinha, essa coisa toda. Por que não abrir uma casa especializada nisso? Sim. Uma vez que a gente fazia aqueles porcos assados aqui na rua, né? E era aquele grande sucesso. O Ferrer Adrià comeu o porco e ficou encantado com aquilo. E eu falei, eu abriria uma casa que chamasse a Casa do Porco, então eu dei o nome para a Casa do Porco. Fui eu. Olha, que bacana, fui interessante. Eu. Dei o nome forte. Muito forte. Eu dei o nome à Casa do Porco e falei para ele, olha, não vamos trabalhar com outra carne, com outras carnes, vamos trabalhar só com o porco. E aí começou o trabalho só com o porco. E aí eu já fui para lá, quando abriu em 2015, eu já fui para lá trabalhar com ele, porque eu sabia que a demanda ia ser muito grande, no sentido de ser uma casa nova, uma casa que precisasse de atenção, que precisasse de mais cuidados. E acabou que eu tive que ficar lá agora. Quantas pessoas passam por mês na Casa do Porco? Lá já chegou a passar 17 mil pessoas. 17 mil. Aqui no Dona Onça é maior, né? É maior. É maior do que lá. É maior que lá, Então a gente atende aí com todas as casas, o Hot Pork, a sorveteria do centro, passam por nós 52 mil pessoas, 53 por mês, com todos os negócios, né, que a gente tem no quarteirão. Hoje vocês têm o Dona Onça, Casa do Porco, me fala mais. O Hot Pork, a sorveteria do centro, a casa de delivery, que é do lado, que chama Refeitório. E aí a gente tem agora também o frigorífico que chama Porco Real. Porco Real? Porco Real, que é um frigorífico bem pequeno, familiar, que o meu sócio também, né, o sócio do Dona Onça, da Casa do Porco, é sócio. O Bento Mineiro, do Queijo Pardinho, e o irmão do Jefferson, o Washington Rueda, é nosso sócio também. E fica onde esse frigorífico? Em Botucatu. Botucatu. A gente produz lá e traz para cá. E me fala um pouco do sítio, como é que foi Aí tem o sítio também, que é uma empresa.
Me fala do sítio, que é a paixão do Jefinho, Isso. dos produtos orgânicos que vocês produzem, Sim. trazem para os restaurantes. Me conta aí dessa ligação do sítio que vocês têm, São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo. É onde nasceu o Jefinho? Onde ele nasceu, olha. Então ele fica mais no sítio hoje, atuando na produção tanto dos porcos quanto dos orgânicos. Ele está montando uma cozinha muito bonita lá no meio da horta. Olha. E uma escola de gastronomia que acho que vai ser bastante importante para o Brasil. Uma escola que vai estar ali meio no campo mesmo, né? Então a pessoa vai pescar e vai fazer o peixe, vai matar a galinha, vai fazer a galinha ao molho pardo. E aí ele que está cuidando mais dessa parte, porque lógico que ele nasceu lá, ele é de lá e ele tem essa coisa muito enraizada com ele, da cozinha da roça, a cozinha caipira. E é um negócio também nosso, né? O que está Sítio prosperando, Rueda, que vocês estão investindo. Sim, a gente... O business de vocês hoje está bem parrudo, está bem robusto, então, Tá, hein? Para quem começou com aquele sonho de ter lá um barzinho. O barzinho e tudo mais hoje. Parabéns realmente você. Porque eu sempre falo que é trabalho de equipe. É super. Trabalho de equipe, se você tiver gente boa, talentosa, comprometida, né? Em volta de você, com certeza, você tendo bons produtos, se você é competente como você é, tá aí o sucesso realmente se consolidando. O segredo mesmo disso tudo é você pensar hoje em trabalhar no coletivo. Você não ser um chefe centralizador. Sim. Então, quando você deixa com que as pessoas criem com você, que elas se manifestem também, que elas tenham ideias e que elas façam parte do seu negócio, isso muda muito, porque todo mundo acaba fazendo parte do sucesso, né? Então, quando você é reconhecido como agora, como o 7º melhor restaurante do mundo, a equipe se sente parte. Então, ela batalha junto com você para levar esse nome para cima, né? E para deixar esse legado para a cozinha brasileira. Porque mais do que só cozinhar, a Casa do Porco hoje, de 3 anos para cá, principalmente, que eu entrei muito dentro da cozinha, as mensagens também são políticas, né? A gente usa a comida também para falar sobre diversidade, sobre tendência mundial, sobre coisas que a gente quer que aconteça no mundo, o meio ambiente. Então, né, os produtos orgânicos, a importância da gente ir transformando o agrícola, né, a produção familiar, em produtos realmente sem veneno. E como que faz isso? Não é do dia para a noite, é com diálogo, e as empresas hoje estão fazendo muitas coisas novas em relação a isso, né? As grandes empresas estão trazendo muitas coisas biológicas, muitas coisas legais. Então, um restaurante poder falar disso abertamente, não só falar do pratinho de comida, eu acho que é importante para o Brasil. Me fala uma coisa, Janaína, chegou os prêmios. Você ganhou o prêmio como chefe ícone da América Latina em 2020. O que representou esse prêmio? Onde foi a entrega desse prêmio? Me conta um pouquinho dele. Então, a gente nunca espera ganhar um prêmio desse, né? Um reconhecimento desse, até porque eu não fui reconhecida como Best Family, que é aquele prêmio ao lado, tipo, o prêmio Consolação das Mulheres. Não, eu fui considerada, eu fui votada junto com homens, né? Então eu concorri com 3 homens e eu fui a mulher que ganhei desses 3 homens nesse prêmio. E quando eu vi que eu estava concorrendo com grandes chefes homens e grandes chefes que eu gosto, que eu admiro e que respeito muito, eu falei, nossa, difícil ganhar, né? Uma mulher. E não. Você acabou ganhando? Os próprios homens votaram em mim. Olha que incrível. Então foi muito legal. Porque... Onde foi a entrega desse prêmio? Então a entrega acabou sendo aqui no Brasil, porque estava no meio da pandemia, e a gente fez uma festa aqui, nesse apartamento, com todos os chefes brasileiros. Olha que incrível. E aí foi pela televisão que eles acabaram entregando esse prêmio, que foi do American Express. E foi muito legal, porque foi um grande reconhecimento para mim. Ser uma chefe ícone da América Latina foi bem
bem interessante. Me fala agora do Casa do Porco. Casa do Porco, ano passado ela estava em 17º lá 17º, das sim. 50 melhores restaurantes, e esse Sim. ano passou para 7º. E vocês 7º. foram receber o prêmio. Nossa. Foi em Londres? Em Londres. Foi em Londres. Foi. Teve o ano passado, teve a entrega desse prêmio ou não? Teve em Singapura. Em Singapura. E em Singapura nós recebemos o prêmio de 17º. 17º. Sim, foi em Singapura. E esse de Londres, vocês passaram já para 7º. Pra Como é que é a 7º. entrega desse prêmio? Fala um pouquinho dos bastidores aí. Como é que eles veem os brazuca lá numa posição tão destacada? Como é que é o evento em si? Olha, na verdade eu sei que são 3.000 jurados no mundo e que atuam direto na votação são 1.080 e é uma roleta russa, você nunca sabe quem são esses jurados na realidade. Pode ser você, pode ser ele, pode ser o outro, pode ser quem for, que vai na sua casa, visita a sua casa e depois vota nesses restaurantes. E aí são jurados do mundo inteiro que viajam pelo mundo todo. Sim. E, obviamente, com pandemia e com tanta coisa que aconteceu, eu realmente fiquei bastante surpreendida dessa vez por ser o 7º. Mas eu fiquei muito feliz também, porque isso aconteceu num menu totalmente feminino, com uma equipe de mulheres, a gente muito atuante dentro da Casa do Porco. Então é um momento bastante importante para falar sobre as mulheres na cozinha. Não querendo falar do passado, mas já falando, quando os chefes chegam no Brasil, né, com o Geller, hipopótamos e paddock, Infinidade de quando chefes. os restaurantes começam a surgir no Brasil, as cozinheiras mulheres elas passam a ir para as casas domésticas, né? Elas vão cozinhar para suas famílias e elas saem totalmente da cena profissional, né? E aí eles tomam conta dessa cena profissional, homens, na sua maioria brancos, e aí elas são, né? As mulheres são esquecidas. Em segundo plano. Em segundo plano. Agora vem uma retomada disso, né? Não, as grandes cozinheiras, inclusive dos grandes chefes, né? As inspirações dos grandes chefes eram aquelas mulheres que ensinavam eles a cozinhar em casa e depois eles iam para as cozinhas profissionais, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar desse momento feminino no mundo todo, que está acontecendo, é uma tendência, não tem volta. A gente vai tomar o nosso lugar de direito nas cozinhas mundiais. É importante. Sim. É importante para o mundo, para a cozinha. Há uma delicadeza, há uma intuição muito forte, né, da mulher na cozinha profissional. Então a gente ficou bem feliz, a equipe ficou bastante feliz também. E a festa, a cerimônia é grandiosa e foi grandiosa, inesquecível, foi bonito, marcante. Foi, a gente chorou, eu e o Jefferson. Janaína, me fala uma coisa aqui pra gente entender. E para você passar uma mensagem para aquela sonhadora, para aquele empresário, né, que saiu da empresa, que pegou um dinheirinho e tem aquele sonho que você tinha lá atrás de montar um restaurante. Qual que é a mensagem que você passa para essa pessoa que está realmente, né, pegando essa mensagem tua, né, e de repente buscando aí o sucesso na área de gastronomia? O que você falaria para ele? Nossa, Norba, assim, é difícil falar porque é um trabalho muito árduo. Se for pensar, eu quando fiz isso, eu estava no auge da minha idade, né, com 27 anos. Toda pilha, todo gás. Todo gás, assim, sem pensar em aposentadoria, sem pensar em ter um negócio só para, entendeu? Porque você não vai conseguir ter um negócio para você levar os seus amigos. Os seus amigos é os que vão ficar por último do seu negócio. Você não vai ter vida social, você não vai conseguir sair com os seus amigos, você não vai conseguir, muitas vezes, não estar nem com os seus filhos, com a sua família. Então, assim, tem que pensar muito para ver se é isso que quer mesmo. Porque cozinha, você tem que estar muito atento. Presente, ou você tem que ter uma equipe de muitos anos ali, que está vestindo sua camisa, que já sabe tudo, que já entende tudo, e que você tenha muita confiança neles. E isso não é do dia para a noite, isso é uma conquista que vai vindo, sabe, diariamente, ao longo dos anos, para você ter
Essa, por exemplo, eu tô com 14 viagens. Agora, daqui até dezembro. 14 viagens. Mas são palestras, Palestras, são cursos. congressos e muita cozinha. Eu vou cozinhar muito em muitos restaurantes mundiais. Incrível. E eu preciso ter uma segurança aqui atrás desse menu novo, né, rodar muito bem e as pessoas adorarem, mesmo eu estando ou não estando aí. Então é importante divulgar o Brasil lá fora, mas é importante ficar atento. Então, assim, para você abrir um restaurante hoje, você vai ter que ficar no mínimo trancado dentro dele 5 anos. Então, pensa bem. Porque você vai completar ano que vem 15 anos. 15 anos de Dona Onça, de cozinha profissional. Antigamente, os publicitários tiveram uma fase que eles eram celebridades, né? Os grandes publicitários, Washington Oliveto. Adoro. Né? Então, muito cliente lá. Muito, né? adoro, sai de meu lá, amigo. ele adora lá. É. Hoje, chefes de cozinha viraram celebridades. Né? Tem programa de televisão, estão sempre dando entrevista. Como é que você lida? Que hoje você se tornou, o seu Jefinho se tornaram celebridades, né? Aparecendo, ganhando prêmio e fazendo esse trabalho extraordinário que vocês fazem. Como é que você lida com essa situação de celebridade? Ou como é que você vê? Uma pessoa ficou uma celebridade, né? Sem dúvida ficou. Eu penso assim, ser reconhecido sempre é muito bom, sempre é muito gratificante. Quando você é reconhecido e você usa essa voz do reconhecimento para transformar, para fazer algo de bom, para dar voz a outras pessoas, a mostrar para o mundo coisas melhores, eu acho que é super válido. Quando você tem uma voz e a sua voz vai pro egocentrismo, vai para um caminho, sabe? É difícil. Você não valoriza. Eu acho assim, de novo eu vou falar aqui sobre mulheres, e eu acho importante falar sobre isso, porque quando as mulheres ganham esse reconhecimento, elas automaticamente partem para essa voz e para o lado social, né? Então elas vão ajudar ONGs, entidades, vão lutar, viram ativistas, fazem coisas bonitas, né? Fazem ações bonitas dentro dos seus restaurantes e sempre melhoram. Né? A gente tem inúmeros exemplos aqui no Brasil de mulheres fortes, né? A própria Paola Carrossela, a Helena Rizzo, né? A dona Carmen Virgínia, a Tássia Magalhães do Nelita, que é uma menina que brilha muito, a Manuela Ferraz do Baianeira. São mulheres que lutam muito por um ideal para deixar um legado. Os homens, eu acho que eles andam um pouco perdidos. Eu acho que com raras exceções, que tem exceções de chefes cozinheiros que fazem um bom trabalho de desenvolvimento social, alguns se perdem pelo caminho. Então é importante falar sobre premiações, mas também é importante falar que não se perca os pedaços pelo caminho, né? Porque a gente tem que saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir e por que a gente quer ir para aquele lugar. Então é importante ter exatamente isso muito bem colocado na cabeça. Você e o Jefinho associaram a figura de vocês com produtos, com propaganda e tudo, mas teve algumas passagens assim, porque eu lembro que o Jefinho lá atrás, ele parece que tinha até um programa de televisão que ele recusou a proposta em função de determinados produtos que patrocinavam, que ele não usava aqueles produtos e tudo mais e tal. Como é que é a tua ligação com a publicidade de produto? Porque você deve ser assediada, né? Para falar de azeite, para falar de carne, para falar de N produtos. Como é que você convive com esses convites aí de produtos alimentícios? É muito difícil para mim, porque além de tudo eu falo muito de merenda escolar, falo muito de alimentação de criança e também sei dos bastidores políticos da indústria. Então para mim fica muito difícil ser garota propaganda de alimentos, né? Hoje eu faço uma websérie para John Deere e para Chevrolet. Ótimo, adoro, é bom, é uma delícia, são parceiros incríveis que fazem um trabalho lindo, né, principalmente no campo, a John Deere, e é muito legal. Então isso é gratificante fazer. Então não é que eu não me associo com marcas, eu me associo desde que essa marca não entre em conflito com aquilo que eu acredito.
Então, muitas das marcas das indústrias hoje entram em conflito com aquilo que eu acredito, e aí eu tenho que recusar. Não fui para televisão ainda, fui chamada para pelo menos uns 10 programas de televisão. Imagina. Mas sempre no meu contrato tem isso, que todas as empresas que entram no programa precisam passar pelo meu consentimento para associar minha imagem com essa marca. E aí é onde eu não consigo entrar na televisão. Mas uma hora eu entro. Uma hora você entra. Janaína, deixa aí uma última mensagem aí para os amigos da GoAir e tudo mais, esse bate-papo maravilhoso. E eu sei que você está preparando várias novidades aí que você vai divulgar em breve. É isso mesmo? Vou. Tem muita coisa. Então, mas tem muita coisa boa acontecendo para o Brasil lá fora, principalmente, né? Agora essas viagens com Itamaraty, com a embaixada investindo e a gente representando o Brasil lá fora, tá bem importante isso. Eu vou dar um abraço na Janaína, porque eu estava falando com ela, ela ficou emocionada, os olhinhos dela ficaram cheios, viu, cheio de água, tudo emocionado. Foi isso? Foi, ela ficou emocionada, exatamente. Porque eu gosto muito de você, há muitos anos a gente se conhece. Poxa, exatamente. E você sempre me ajudou muito na minha carreira, desde lá do comecinho, quando eu comecei lá com a panelinha de pressão, né? No Dona Onça. Exatamente. A GoAir sempre ali, sempre ajudando, sempre batalhando para divulgar o nosso trabalho, principalmente do Dona Onça, você sempre aos sábados chegando lá, exatamente, com o seu carrão, né? Tá aqui, esse bate-papo delicioso com a Janaína Rueda. É um ícone, é uma pessoa querida, amada na cidade de São Paulo e competente hoje, empresária, está saindo pelo mundo aí, né, dando palestras e cursos, cozinhando. Valeu, amigos da GoAir. Vamos conferir essa entrevista, os melhores momentos na próxima edição da GoAir Gastronomia. Valeu, tchau. Tchau. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mentiradeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar.